Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, daqui a pouquinho, Thiago Rocha, Vladimir Alves, bafões de Felipe Campos, tudo isso na nossa Roda da Fofoca, tá certo? Mas vamos começar a nossa primeira página, ainda falando de Big Brother. Ontem teve o jogo da discórdia e se era isso que a produção queria, foi isso que a produção conseguiu, não é? Discórdia, muita encrenca, muito ranço aí entre os participantes. Eu achei uma coisa, gente, eu achei assim, muito pesado, respeito e desprezo. O Wagner até falou esse tipo de coisa e falou, nossa gente, acho o desprezo muito pesado, porque não é o que eu sinto pela pessoa que ele ia dar, não é? É muito, eu acho que deveria ter sido trocado por respeito e decepção. Vai, a pessoa está te decepcionando, fez alguma coisa que você não esperava, ou então ter três coisas, não é? O respeito, a decepção e o desprezo, porque tem alguns que você não quer nem ver na sua frente mesmo, mas é obrigado a conviver ali no confinamento, porque só respeito ou desprezo, o desprezo ficou pesado de verdade, ofende muito, e é isso que acirra os ânimos, e vai ver que era isso mesmo que o pessoal queria, não é? Mas mudou, porque não era assim, o jogo da discórdia era um monte de palavras, você ia usando, vocês lembram que fizeram com o Kaysar, não é? Inútil, sonso, ele ficou cheio de colar que era só depredando a autoestima, e ontem começou diferente, só respeito ou desprezo, e aí a coisa pegou realmente. Claro que o campeão do desprezo foi o Diego, tem paredão, Diego pode não sair com rejeição, mas que vai sair, vai sair. Impressionante como a Gleice está dividindo com ele a preferência do público para deixar a casa, não é para ficar, é para deixar a casa. Então eu acredito que ele saia, mas ele não vai ter a rejeição, infelizmente, que a amiguinha dele, a parceirinha dele teve, que foi a Patrícia, mas ficar no reality acho que ele não fica não. E a partir daí, gente, é repensar totalmente o jogo, a maneira como vocês estão vendo, o comportamento das torcidas. Tem algumas estratégias aí que as torcidas estão tomando, praticando, que estão erradas, eu já falei disso aqui ontem. Mas vamos voltar aí ao jogo da discórdia. O que mais chamou a atenção? Primeiro, foi o fato do Breno ter dado o desprezo para o Ayrton, que é uma coisa que ninguém imaginava. Eles se davam super bem, né? O Ayrton é o pai da Ana Clara, com quem ele estava lá na festa dizendo que gosta, que queria resolver aqui fora, essa história toda, e justo para Ayrton ele vai e dá desprezo. Aí foi uma coisa que ninguém entendeu. Outra coisa, o Kaysar deu desprezo para Gleice, e ela tá, mas olha, mordida com isso até agora, ela não aceita, aliás, ela não aceitou a placa de desprezo de outro integrante também, que foi do Diego, ela também não aceitou esse tipo de coisa. A Gleice tem que baixar um pouquinho a bola, né? A gente falou disso, ela voltou fortíssima, depois da história do quarto secreto, aquela coisa toda, e ela teria que se policiar para não deixar subir a cabeça. E a gente está vendo que ela está um pouco, né, perdendo os pés do chão. Isso pode prejudicar o jogo de uma candidata fortíssima, super querida aqui fora. Bom tomar cuidado, alguém tem que dar um toque para ela, algum dos amigos dela lá dentro, embora ela se isolou, né? Essa história de ter ficado um tempão fechada num quarto, depois vem, é líder, fica fechada de novo, tem um refúgio ali só deles. A Gleice está se isolando no jogo, ela está ali grudada com Wagner, com Ana Clara e com Ayrton, e pronto. E isso dá munição para os outros brothers e sisters falarem que, né, ela está pecando pela falta de aproximação, e isso conta ponto, isso é usado como motivo na hora de indicar para paredão. Então cuidado a Gleice para não serrar o próprio galho. Cuidado para não levar um tombo justo no momento que é a melhor fase que ela atravessa. Aí teve a história do Kaysar, dar o respeito
não é? Pro Ayrton, né? E o Ayrton é o paizão dele mesmo dentro dessa história, defende ele, orienta, tá lá como apoio, como ombro amigo, merecia de fato da parte do Kaysar a placa de respeito. Agora ele pegou a de desprezo e ao invés dele dar pro Wagner, que ele odeia, porque sabe que o Wagner odeia ele, odeia é força de expressão, tá, gente? A gente não pode nem usar essa palavra, essa coisa hoje em dia que vem todo mundo com o discurso pra cima. Força de expressão. Ele não vai com a cara, e já conversou isso com o Wagner, um não vai com a cara do outro. Então dá o desprezo pro Wagner, mas não, ele foi dar pra Gleice, e aí ó, todo mundo ficou de queixo caído, inclusive ela. Por quê? Ele falou isso, ele falou porque ela está distante, ou seja, exatamente essa situação que a gente está falando aqui, que ela está se colocando no isolamento e não está percebendo as consequências que isso possam trazer, né? Que isso possa trazer, na verdade. Aí é que entra a história de não ter a placa decepção, né? Pelo menos não ter um meio termo nessa história, porque ele não despreza a Gleice, ele até gosta da Gleice. O voto do Kaysar era uma queixa dela ter se distanciado dele, né? Que tá aí meio perdido nessa história. Então por isso ele deu, era uma queixa, não um desprezo, mas imagina, né? Bastou para pegar fogo a torcida da Gleice, para detonar mais o Kaysar ainda. Foi uma loucura, botou fogo no parquinho o Kaysar sem querer, mas ele deu e a Gleice ficou mordida com isso, e isso acabou gerando no quarto do líder uma atitude que o Ayrton não gostou. Ele falou que ele não vai mais falar com a Gleice, e aí cortaram. Então eu não sei se ele não vai mais falar com a Gleice sobre jogo, ou se ele não vai mais falar com a Gleice, na verdade, né? Isso para mim ainda não está muito claro. O pessoal que acompanha 24 horas, se tiver alguma informação a mais, porque o pessoal fala assim, você não assiste 24 horas. Gente, claro que não, né? Eu trabalho, sabe? Não dá para ficar parada diante da coisa, não. Eu assisto e gosto, assisto um pouco, sim, do 24 horas, mas eu gosto de assistir o que todo mundo está vendo, o que a maior parte das pessoas está vendo. Eu assisto como o Brasil assiste, tá? É uma minoria que vê a cabo, que pode pagar o pay-per-view, então eu quero ver como todo mundo, para me aproximar mais ainda do olhar das pessoas, para entender qual é essa reação. Então eu vejo toda noite o que passa na TV aberta e complemento um pouco quando eu tenho tempo, normalmente de madrugada, com o canal a cabo. Então por isso que eu tô falando, quem viu aí a continuação desse papo, se puder dizer se eles estão se falando ou se de repente o Ayrton rompeu com a Gleice, passa pra gente a informação que nós atualizamos aqui. Agora é o seguinte, eles estavam conversando sobre a história do Kaysar ter dado para ela o desprezo. Ela não gostou, ela falou que estranhou, né? Por quê? E não sei o quê. E a Ana ainda falou para ela, olha, teve uma atitude, um dia de uma bolinha, que você falou não sei o que para ele também não gostou, vai ver que é isso, mostrando que talvez ele tivesse um motivo. E o Ayrton perguntou, não é porque você fez isso ou aquilo, porque você se distanciou dele mesmo, porque ele votou em você? Aí é que ela foi grossa com o Ayrton, sabe? Aí ela falou assim, olha, eu já falei pro senhor, e aí engrossou o caldo, né? Que eu não quero que me faça essas perguntas difíceis, né? Eu não quero responder esse tipo de coisa. E eu achei assim, nossa, eu falei, não é a Gleice essa, né? Puxa, o Ayrton é legal com ela, sempre foi, é assim, ele é um senhor mesmo, mas não é por isso que ela chamou de senhor, ela chamou já para colocar uma distância, não sei se é assim ou assim, que seria pior ainda, né? E ela foi desrespeitosa, ela foi grossa, ele, sabe, ele falou assim, eu só estou te perguntando baseado no que você está falando, e ela não deixava ele falar direito, até que teve uma hora que quando ele pôde falar alguma coisa, ele disse, eu não vou mais falar com você, Gleice. E a partir daí, a câmera saiu do quarto do líder e a gente não sabe em que pé está. Eu acredito que o Ayrton vai continuar, claro, se relacionando com a Gleice. Eu acho que ele quis se referir a não fazer
mais nenhum tipo de pergunta para ela sobre o jogo, porque ela foi taxativa, sabe? Eu já falei para o senhor não me fazer pergunta difícil, não me fazer pergunta sobre o jogo, alguma coisa por aí. Então, que feio, né, Gleice? Que feio, realmente, sabe? Eu acho que o Kaysar errou em dar o desprezo para Gleice, deu para entender o porquê, é exatamente pela maneira como ela está se colocando no jogo, que está desagradando todo mundo. Isso pode servir de munição contra ela, vai ser uma pena, ela precisa colocar o juízo no lugar, mas ele devia ter dado para o Wagner, sabe? É o Wagner que merece, é o Wagner que é o desafeto dele lá dentro, não era a Gleice. Se ele está carente, se ele queria a atenção dela, por que eles se acertaram, né? Depois daquela história toda, muita gente falou, ele se vingou porque ela botou a Patrícia no paredão. Nada a ver, gente, esquece a Patrícia, não conta mais no jogo, já foi, já era. Ali foi a história da carência mesmo. Por que não continua sendo minha amiga? Ele falou, ela não se aproxima mais de mim, não conversa mais comigo. Então, essa foi a intenção, mas a palavra era pesada, o jogo é pesado da discórdia com essas duas palavras. Então, acho que, na verdade, ele teria que ter dado para o Wagner e não para a Gleice. Agora, não justifica ela ficar irritada com o Kaysar e descontar no Ayrton. Vai lá e quebra a cara do Kaysar, vai lá e joga tudo na cara dele, vai lá e acerta de vez essa história com ele, pergunta por que é que você me deu isso, qual que é o real motivo dessa história, né? Tira tudo a limpo. Agora, ficar debaixo da coberta, né, deitadinha na cama, isolada naquele quarto, se perguntando, e quando alguém faz uma pergunta direta e objetiva, como deve ser feita mesmo, e o Ayrton fez, ela responder dessa maneira, muito feio, muito feio. Então, é aquela coisa que eu disse, os dois favoritos para a final, os dois favoritos, Ana Clara também é, e ó, de repente, ela pode correr na frente, hein, gente? Ela tá ficando cada dia mais forte no jogo. De repente, ela pode passar aí tanto o Kaysar quanto a Gleice. Mas, por enquanto, eles estão na frente da Ana Clara em relação, se a gente imaginar uma final com esses três. Aí eu ainda falei aqui, olha só. Kaysar, depois que a Patrícia saiu, tem que voltar a ser o que ele era e se achar novamente no jogo. Ele está numa fase de transição, ele está voltando a ser ele, mas ele está meio perdido, né? Ele não tem uma turma ainda, ele não tem um traçado de jogo ainda, ele de favorito virou bobo da corte. Ele só está dançando, fazendo brincadeira e mais nada. A gente não vê alguma coisa mais sólida, mais pensada do Kaysar. Tudo bem, ele é super espontâneo, ele já falou, ele não é premeditado, ele faz o que o coração dele manda, ok, mas por enquanto não tá fazendo nada, além de babar pela Anitta, mas valeu, a gente já falou disso aqui também. Agora é hora de começar a traçar uma estratégia, nem que seja só com o coração, mas achar um caminho aí. Por exemplo, ir lá e explicar para a Gleice essa história toda, ou ela vir tirar satisfação com ele e ele se posicionar muito bem. Ele precisa se posicionar no jogo, e a Gleice também. Tanto ele quanto ela estão correndo risco porque não estão mais se achando no jogo. O Kaysar, porque teve que recomeçar depois que a Patrícia queimou o filme dele e tirou ele dos eixos. E a Gleice, depois que ela foi para o quarto, voltou poderosíssima, de repente ela começa a se sentir. É outro risco, não pode. Então, se esses dois não acharem um eixo, se esses dois não acharem um equilíbrio, de repente o barco vira para eles. E aí, quem vai nadar de braçada vai ser mesmo a Ana Clara.